Bom pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos relembrar como transformar um número em notação científica, que é um conteúdo importante, né? Tanto aqui na matemática como lá na física, na química, por exemplo, determinado assunto lá a gente pode usar esse conteúdo. Então vamos lá. Um número está em notação científica quando possui a forma a vezes 10 elevado a n. Então essa aqui é a forma geral de um número em notação científica. O que significa esse a aqui? Esse a vai ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, multiplicado por uma potência de base 10 elevado ao expoente positivo ou negativo. Então esse n aqui, ó, com o expoente do 10, ele é um inteiro positivo ou inteiro negativo. Então dois exemplos aqui de números em notação científica. 3,5 vezes 10 elevado a 6. Observa que o a, 3,5, está nesse intervalo entre 1 e 10, elevado à potência de 10, no caso com um expoente inteiro positivo. Um outro exemplo de número em notação científica, 7,8, é um número entre 1 e 10, é o a, nesse caso aqui, 7,8, vezes 10 elevado a menos 4. No caso aqui, uma potência de 10 com expoente inteiro negativo. Então vamos aqui para esse exemplo aqui, ó. Um recipiente contém exatamente 10.000 balas de goma coloridas e 35% delas são vermelhas. Expresse usando notação científica o número de balas que não são vermelhas. Então observe aqui que a gente tem um exemplo aqui, ó, de um problema que envolve notação científica e também envolve o cálculo de porcentagem. Então vamos lá, como nós vamos resolver esse exercício? O total de balas não é 10.000? Então, primeiro, qual que é o primeiro passo aqui? Eu vou pegar 10.000, que é o total de balas de goma coloridas. Ele está falando que 35% dessas 10.000 são vermelhas. Aí ele quer a quantidade de balas em notação científica, não de cor vermelha, das cores que não são vermelhas. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, tem de duas maneiras. Ou eu pego 10.000 e multiplico por 35%, e acha a quantidade de vermelhas. Aí subtrai do total, o restante é aquelas que não são vermelhas. Aí coloco essa quantidade que não são vermelhas em notação científica. Ou você pode fazer de outra forma também. O total 10.000 não é equivale a 100%? 100%. Então se 35% são vermelhas, significa que 65% não são vermelhas, que é 100% menos 35%. Então aqui, ó, 100% menos 35% que são vermelhas, o restante vai sobrar em taxa de porcentagem, vai ser a quantidade de balas não vermelhas, que no caso é 65%. Então aqui eu posso fazer um cálculo mais simplificado, multiplicar por 65%, já acha a quantidade não vermelhas e transforma em notação científica. Ou posso também fazer uma regrinha de 3, regra de 3 simples, direto também chega no mesmo resultado. Então, fazendo do jeito aqui mais rápido, eu vou pegar, ó, 10.000 vezes 65%. Aí eu já encontro o total de balas que não são vermelhas. Continuando aqui, ó, 10.000 vezes... O que é 65%? É 65 sobre 100. Então, 65 dividido por 100. Pronto, fazendo esse cálculozinho aqui, eu encontro a quantidade de balas de outras cores, que não são vermelhas. Aqui eu posso simplificar aqui, por exemplo, eu cortar esse zero com esse com esse. Ok? Na verdade eu estou dividindo por 100 em cima e embaixo. Então sobrou aqui, ó, 100 vezes 65. 100 vezes 65. Cara, existem outras maneiras. Você pode, por exemplo, dividir 65 por 100, que dá 0,65. Eu multiplico por 10.000, encontro o resultado. Pode fazer dessa forma que eu fiz aqui, ó, cortando 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, só multiplicar 100 vezes 65, né? Ou então eu posso também, uma outra maneira, pegar 10.000 vezes 65, o resultado dividido por 100. Então, os três jeitos, as três formas, vai dar o mesmo resultado. Então, concluindo aqui, ó, 100 vezes 65 vai dar quanto? Só pegar 65 e aumentar 2 zeros, 6.500 balas. Então, 6.500 balas que não são vermelhas, são de outras cores. Só que ele quer que transforme em notação científica o resultado. Então, como que eu faço? 6.500, certo? Vai ser igual. Aqui, ó, o número é grande, observe, número grandão, 6.500.
Quando ele não tem a vírgula, é o número inteiro, né? A vírgula está no final do número. Porque 6.500 é a mesma coisa que 6.500,0. 5 é a mesma coisa que 5,0. Então, se a vírgula não aparece, ela está no final do número. Então, eu vou ter que caminhar com essa vírgula para a esquerda, não para a direita. Porque se eu caminhar para a direita, o que vai acontecendo? Cada pulo que eu vou para a direita, eu vou aumentando um zero, multiplicando por 10. O número vai ficando cada vez maior. Mas eu quero colocar ele nesse formato. Um número entre 1 e 10. Então, a vírgula está aqui, vai ficar, vou pular 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai parar entre o 6 e o 5. Então, vai ficar 6,5 vezes 10, sempre vezes 10, elevado ao número de casas que eu pulei, que eu movi para a esquerda, que nesse caso foram 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Então, 6,5 vezes 10 é a terceira balas que não são vermelhas. Ok? Então, está aqui a quantidade de balas que não são vermelhas em notação científica. Aqui, se quiser fazer o contrário, para ver se está certo, você pega 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1.000. 1.000 vezes 6,5 vai dar 6.500. Então, mesma coisa. Ok? Um outro exemplo aqui, ó, para finalizar. A distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros. Então, cerca de 150 milhões de quilômetros, então, a distância entre a Terra e o Sol. Expressa essa distância usando notação científica. Eu quero expressar em notação científica essa distância. Então, aqui, ó, eu tenho 150 milhões, é 150 mais 6 zeros. 150 mil mais 3 zeros, 150 milhões. Colocando em notação científica, a vírgula vai mover de novo para a esquerda. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parou entre 1 e o 5. Então, essa distância em notação científica vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a... Quantas casas que eu movi para a esquerda? 3, 3, 6, 7, 8. 8 casas. Então, vai ficar elevado a 8 km, quilômetros. Então, 1,5 vezes 10 elevado à oitava potência é a distância da Terra ao Sol em notação científica. Alguns alunos têm dúvida na hora onde que para a vírgula. A vírgula só pode parar em um único ponto no número considerado. Nesse caso aqui, ela só pode parar entre 1 e 5. Porque se eu parar antes do 5, se eu colocar aqui, ó, 15 vezes 10 elevado a 7, porque se eu parar antes do 5, eu movi 7 casas para a esquerda. Só que 15, que é o A, que é o número que está multiplicando a potência de 10, não vai estar nesse intervalo entre 1 e 10, então por isso fica errado. Então a vírgula, ela não pode parar depois do 1, senão fica 0,15, fica fora do intervalo, e ela não pode parar à direita do 5, porque senão fica 15. Na frente do 1 fica 0,15 e na frente do 5 fica 15. Então, esses dois jeitos do caso estaria errado, porque não estaria nesse intervalo. Agora 1,5 é sim, ó, é o número entre 1 e 10. É o mesmo caso desse, ó, 6,5. É maior do que 1 e menor do que 10. Ok? Ficou faltando um exemplo aqui, ó. Eu peguei 2 exemplos usando notação científica, só que com o expoente da potência de 10 positivo, né? Ficou faltando um exemplo, que é esse caso aqui, ó, quando a potência do expoente fica negativa. Então, aproveitando aqui, vamos pegar um exemplo desse quando o expoente do 10 fica negativo. O expoente 10 da potência 10 vai ficar negativo quando o número é muito pequeno, muito próximo de zero. Vou pegar um exemplo rapidinho aqui, ó. Seria o exemplo 3 e último. Vou pegar aqui um bem simples, ó. Transforme 0,00068 em notação científica. Em notação científica. Ó, nesse caso aqui, ó, aqui eu tinha um número muito grande, ó, 6.500, 150 milhões. Quando o número for grande, sempre o expoente de 10 vai ficar positivo, ou seja, a vírgula vai estar sendo movida para a esquerda. Quando o número é muito pequeno, próximo de zero, que é esse caso aqui, ó, 0,00068. Esse número aqui é muito pequeno, praticamente zero. Aí nesse caso, sempre a vírgula vai ser movida para a direita, aí o expoente fica negativo. Então vamos lá, vamos pegar o número 0,00068.
000068. Que é o número dado, né? Transformando para a notação científica vai ficar, ó. A vírgula vai mover para a direita, né? Porque não tem como ela mover para a esquerda. Porque se eu mover para a esquerda, o número vai ficando cada vez mais extenso, cada vez menor, e nunca vai ficar no intervalo entre 1 e 10. Para o número ficar entre 1 e 10, que é aquele que multiplica a potência de 10, nesse caso aqui eu tenho que mover para a direita. Quantas casas? Eu vou pular 4 zeros mais o 6. Então eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 10 menos 5. Então vai ficar 6,8. Então a vírgula vai parar entre o 6 e o 8. Um número maior do que 1 e menor do que 10. Vezes 10. Sempre tem esse 10, né? Essa parte que é fixa, 10. Elevado ao número de casas que eu pulei, só que negativos. Então foram 5 casas, ó. 4, 5. Vai ficar menos 5. Então esse número aqui, ó, 0,000068, em notação científica, fica 6,8 vezes 10 elevado a menos 5. Então está aqui um outro exemplo, usando notação científica. Aqui para explicar, ó, quando o expoente fica negativo, quando fica positivo, explica de uma maneira mais simples, né? Vírgula para a esquerda, o expoente fica positivo. Vírgula movida para a direita, o expoente 10 fica negativo. Só que tem outras maneiras de explicar usando propriedades de potência que a gente chega nesse mesmo raciocínio, nesse mesmo estado. Ok? Então até o próximo vídeo.